lá para mais uma live falando sobre esse tema tão importante, o tempo quaresmal, o tempo de voltar para si, o tempo de conversão. Gra, mas já sou convertida. Ok, tudo bem. Essa conversão que eu estou falando aqui é voltar para você, se conhecer melhor, se entender melhor. Por que não, né? E aqui a gente vai falar, hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre os passos da oração. Como eu posso melhorar a minha oração? Como eu posso aprimorar a minha oração? E eu queria, de uma maneira muito breve, muito rápida, falar para você alguns textos bíblicos, ok? Então, se você tem uma caneta e um papel aí, anote. Eu vou dar alguns versículos e capítulos bíblicos para você. Para quem tem dúvida, capítulo é sempre aquele número grandão. Gra, mas como é que eu vou achar na minha Bíblia? Vai no índice, né? Toda a Bíblia tem um índice. Lá tem Mateus, Marcos, só procurar o índice e depois eu vou falar o capítulo e os versículos são os números menores, ok? Mas vamos deixar de enrolação e antes de começar a live, vamos fazer uma pequena oração. Uma oração pedindo a ação do Espírito Santo. Simples. Espírito Santo, onipotente, iluminai a minha mente. Espírito Santo, onipotente, iluminai a nossa mente. Espírito Santo, onipotente, acalmai a nossa mente. Simples? Já anota essa oração aí, porque pedir essa ação do Espírito Santo para nosso Deus Todo-Poderoso, né? Onipotente, Todo-Poderoso, é uma quase que a base, quase que não, é a base da nossa oração. Então vamos lá. Então, para você que está aí na dúvida, como eu devo começar a minha oração? Gra, eu vou dar a minha dica, ok? A minha orientação. Eu gosto sempre de usar a imaginação. Eu fecho os olhos e imagino Jesus na minha frente. É isso, no começo é tenso. Você imaginar Jesus na sua frente. Mas depois você vai acostumando com essa pessoa na sua frente. E cada vez que você vai fazendo isso, você vai exercitando. Então você fecha os seus olhos, imagina. Agora a gente tem aquele filme The Chosen, né? Os Escolhidos. Você pode imaginar Jesus com aquela figura, aquele formato daquele ator, né? Tem outros também, tem aquele do Mel Gibson também, que foi um filme maravilhoso. Ou de uma outra maneira, com a roupa que você quiser, da cor que você quiser, ok? Você imagina Jesus do seu jeitinho, na sua frente. Eu gosto de imaginar na mesma postura que eu estou. Então, se eu estou sentado, eu imagino ele sentado. Se estou deitado, eu imagino ele deitado comigo, ok? E aí, se eu estou dirigindo, eu imagino ele do meu lado, no carro comigo, tá? Eu faço muito isso. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos e louvor. Cantar é rezar? Sim, cantar é rezar. E perceba que você pode fazer essa oração ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo das horas, colocar no celular, né? Quanta música linda, quanta emoção, quanta sensação, quanta vibração que essa música pode causar no seu corpo. Então, por que não preparar um ambiente com uma música legal, né? Cantar um louvor antes? E como fala aqui o Salmo 95, capítulo, né? O número maior, o número do Salmo 95, e o versículo, o número pequeno, 2, vamos à presença dele com ações de graças, com agradecimento, né? Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Então a gente pode começar o salmo assim, cantando, lembrando de alguma oração.
E como eu falei sobre o Espírito Santo, tem aqui Efésios, capítulo 6. Oi, Imaculada! Efésios, capítulo 6 e o versículo 18. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Olha que lindo! Podemos rezar, podemos orar, sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não desanimem. Efésios 6, versículo 18. Gente, vocês falam assim para mim, Gra, mas eu não sinto nada. Gra, eu rezo, mas eu não sinto nada. Você parece que está sentindo. Você, né? Gente, não é mágica. Não é, nossa, eu senti. Não, não é isso. É mais uma força, é mais uma determinação, é mais uma necessidade, ok? Tinha um livro uma vez que eu li, falava assim, que muitos santos da Igreja Católica, eles sentiam o deserto de Deus, que eles conversavam com Deus e Deus não respondia às orações dele. Né? É um momento para se aumentar esse momento de oração, ok? Para aumentar, para intensificar. Quando você não está escutando a voz dele, aumenta aí, bota esse joelho no chão e vamos rezar. E vamos aproveitar essa quaresma para isso. Então vamos lá. Oi, Juliette. Não desanimem. Efésios 6:18. E lembrem-se que não é mágica. Não é porque você vai falar Espírito Santo de Deus. Reza por mim. Me ajuda nesse momento. Que você vai assim, logo de início, sentir tudo. Tá bom? Não vá com essa... Vamos falar... com essa oração infantil. Não vá para esse momento assim tão infantil. Podemos dizer assim. Acho que essa é a melhor palavra que vem na minha mente agora. Vá com ação, com a determinação de melhorar esse seu diálogo com Jesus, tá bom? E essa é uma outra orientação. Faça um diálogo com ele. Converse com ele como você conversaria com um amigo, como você conversaria aqui nessa live. Faça esse nossa, Jesus, hoje eu tô tão cansada, né? O dia foi assim, foi assado, e você vai contando. Hoje estou tão feliz, ganhei flores, hoje o dia foi promissor. Né? Vai contando para ele tanto as tristezas quanto as alegrias. Para que isso? Para você ir criando essa intimidade com Deus. Então vamos lá, para mais um versículo bíblico. E anota aí, hein? 1 Coríntios, 1 Coríntios. Aí vem versículo de 14 a 15. Bem pequenininho. Orarei com o Espírito, mas também orarei com a minha inteligência. Gra, agora você confundiu a minha vida. Como é que eu vou rezar com inteligência? Sabendo o que pedir. Né? Jesus, eu queria muito ganhar na Mega Sena. Será que é isso mesmo que você está precisando agora? Eu tô. Não. Né? Qual a sua necessidade básica hoje? Paz. Né? Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para trazer compreensão, entendimento. Como seria você trabalhar, né? Jesus trazer clientes. Jesus trazer mais um trabalho honesto, um emprego de carteira assinada, né? E aí sim, a prosperidade. Deus me ajude a economizar mais, não gastar tanto, né? Inteligência. Então é você pedir a ação do Espírito Santo e também com inteligência, você usar a sua inteligência para esse momento de oração, tá? E aí tá aí o versículo e o texto bíblico para você ler, ok? Gra, preciso só ler aquele pedacinho? Não, aproveita e lê todo o texto bíblico. Já abriu sua Bíblia hoje? Não? Então, ó, demorou, hein? Vamos abrir essa Bíblia aí. Mais um texto bíblico. Timóteo. 1 Timóteo. Vai no índice e procura lá. 1 Timóteo, capítulo 2,
né? Lembra sempre. Oi, Vi, capítulo 2 e o versículo de 1 até o 2. Fácil também. Anota aí, hein? Timóteo, quem tá sem caneta, quem não tem como anotar, quem tá no carro, quem tá no trânsito, me manda mensagem que depois eu falo esses e falo outros também para você poder acompanhar aí na sua Bíblia. Como rezar? Como eu devo começar a minha oração? Essa é a live de hoje. Então vamos lá. 1 Timóteo 2, 1, 2. Não ache que eu tenho isso tudo decorado, ok? E não ache que eu estou abrindo a Bíblia. Isso está tudo num PowerPoint que eu estou falando aqui para vocês, que eu procurei, tá? Para passar essa informação para vocês, ok? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas. Olá! É para pedir orações, intercessões. O que é intercessão? Explique isso para mim. Intercessão. Intercessão é pedir pelo outro. Inclusive, se você entrar aqui no Google, no YouTube, existem pesquisas baseadas em fatos reais sobre a oração da intercessão. Pessoas recebendo a oração em estado de UTI, ok? Acamadas lá, entubadas, sem nenhuma noção que estavam recebendo e tiveram uma grande melhora. Essa pesquisa que eu estou falando para vocês, ela não definiu se a pessoa viveu ou morreu. Porém, essa pesquisa conseguiu chegar à seguinte conclusão, que as pessoas que receberam a oração, sem saber que estavam recebendo, de pessoas que não eram seus familiares, ok? Elas não tinham não tinham tantas complicações. Não se mexia tanto, não ficava tão agitado, não tinha tanta infecção, não tinha tanta febre, tá? Então essa foi a conclusão da oração de intercessão feita no ambiente hospitalar, ok? Então existe a oração de intercessão comprovada cientificamente, apesar do teste ter sido feito para comprovar que ela não existe, ok? Então, pasmem, tentaram fazer com que a gente tivesse certeza que isso não é realidade. Porém, está aqui na Bíblia e foi comprovado cientificamente. Então vamos lá, entra na sua internet aí e pesquisa depois. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Ações de graças é agradecer pelos reis, né? Aqui fala por todos os que exercem autoridade. Por que não, né? Rezar pelas pessoas, pelo nosso chefe, pelos nossos pais, pelas pessoas pelo nosso pastor, pelo nosso padre, pelos nossos dirigentes, pela diretora da escola, pela professora do filho. Então é rezar por essas pessoas, fazer essa oração, ok? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Perceba como é importante a gente rezar oração de intercessão por essas pessoas, com toda a piedade e dignidade. Então esse aí é Timóteo 2, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Vamos lá para mais um outro versículo. Anota aí. Timóteo também, 2, 8. Capítulo 2, versículo 8. Um versículo só. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Como isso? Levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. Levantar a mão? Será? Será que precisa? Lembre-se que é só alguma orientação, ok? O que for melhor para você. Além dessas orientações que eu estou dando para vocês aqui, de como rezar baseado em textos bíblicos, você pode pegar o seu jeitinho também, tá? Tenha o seu jeitinho. E aqui eu queria contar uma historinha sobre fazer as orações em todo lugar e o tempo todo. Até tem Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? És fiel em todo tempo. Ih, teve que me escutar cantando hoje, hein? Vamos lá, hein, Fernanda? Então vamos lá. Existia um mestre e o seu discípulo. E o seu discípulo, percebendo
que esse monge rezava em todo o tempo, sendo orientado também a rezar em todo o tempo, foi lá e falou para o seu mestre: mestre, é quase impossível rezar o tempo inteiro. Como é que eu faço isso? Tá difícil, eu não estou conseguindo. E o mestre orientou com a seguinte fala: quando você estiver comendo, coma. Quando estiver tomando banho, tome banho. Quando estiver dormindo, durma. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando você estiver dentro do seu carro, faça uma oração de agradecimento por você ter o seu carro, por estar dirigindo, pelas pessoas que estão ali à sua volta. Quando estiver na sua casa, faça oração. Cheguei em casa, obrigado pela minha casa, obrigado por esse espaço. Quando estiver comprando um sapato, agradeça por esse sapato. Que bom que eu tenho dinheiro para comprar esse sapato. Isso é rezar em todo o tempo. Eu vou conseguir fazer isso do dia para a noite? Não. Isso é uma prática. A oração é uma prática. O jejum pode auxiliar. A oração, o início da oração aqui são algumas ideias para te orientar. A caridade também é uma prática de oração. Caridade é dar esmola? Não só isso. Caridade muitas vezes é você se calar. Caridade muitas vezes é você entender a miséria do outro. Caridade muitas vezes é diante do outro que está com aquela língua afiada, você não dar trela, ok? Porque às vezes a gente dá trela. Perceba que às vezes algumas pessoas que estão à nossa volta começam a falar mal e a gente vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Como seria nessa quaresma você fazer esse jejum de falar mal ou de dar corda para que o outro fale mal? Perceba que às vezes o outro te induz a falar mal. Devo me afastar dessa pessoa? Se você não é forte o suficiente para ficar perto dela, deve se afastar dela. Tá? Preciso falar assim, tô de mal, Belém, Belém, nunca mais fico de bem. Não, não é assim, tá? Eu gosto muito de usar duas técnicas. Para quem me conhece, já sabe. Aham. Tá bom. Tô atrasada, preciso ir. Tô com dor de barriga, preciso ir no banheiro. É a técnica do e a técnica da dor de barriga. Nossa, tô com uma dor de barriga, preciso ir no banheiro. Então você sai daquele ambiente. E aí quando você volta, se você ia se expressar, falar mal, colocar mais lenha nessa fogueira, você fala assim: puxa, esqueci o que eu estava falando. Não lembro mais. Nossa. Vamos falar de outra coisa, né? Tá quente? Tá frio? Tá frio ou tá calor? Ou de uma coisa mais interessante. Você já olhou aí se tem água parada aí no seu quintal? Presta atenção, hein? Não vamos deixar água parada, hein? Que o mosquito tá aí, terrível. Então, orem em todo lugar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. E aí vem mais uma. Eu tô animada hoje, hein? Cadê os coraçõezinhos aí? Tem alguém gostando dessa live? Curte, comenta e depois, compartilha com a família inteira, tá bom? Mateus. Então vamos lá, no índice. Procura Mateus no índice. Vai lá em Mateus. Olha naquele número grandão, capítulo 5. E agora o versículo é 44 ao 45. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Oh my God. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Meu Deus, né? Meu Deus, orar pelos inimigos. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Muito lindo esse versículo, né? Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 45. Amem os seus inimigos. Acredito que é um
Um milagre, vamos falar? Deve ser, né? Deve ser um milagre você amar um inimigo. Não falar mal do inimigo. Não julgar o inimigo. Mas eu acredito, e aqui eu acredito que entra também na questão do perdão, que é um caminhar. É um caminho nessa direção. Nós precisamos sempre orar pelos nossos inimigos. É na Bíblia que está falando, não sou eu, ok? Mas, Gra, eu não queria. Gra, não consigo. Não consigo nem pronunciar o nome. Como seria você colocar esse nome em um papelzinho? Eu gosto muito de fazer isso. Não só dos meus inimigos, ok? Você acha que eu não tenho? Claro que eu tenho, todo mundo tem, né? Pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente não gosta muito, tá tudo certo. Eu gosto sempre de escrever o nome das pessoas e colocar próximo. Alguns nomes eu coloco dobradinho. Eu tenho um local onde eu faço as minhas orações e eu coloco esses nomes lá. Eu tenho um potinho e eu coloco esses nomes lá dentro. Tem muitas pessoas que me pedem oração de intercessão. Lembra que a gente já falou por isso? Então, eu coloco esses nomes lá e faço essa oração pelas pessoas. Oi, Rô, tudo bem? Então, assim, tem alguns nomes que vão ser mais difíceis, ok? O que eu faço? Escrevo esses nomes. Rezo um Pai Nosso, em nome dessa pessoa. Por que não? Gra, hoje eu não consigo. Lembra que ontem eu postei um vídeo falando só sobre a misericórdia, Salmo 50? Misericórdia, Jesus. Misericórdia de mim, misericórdia dessa pessoa, misericórdia. Uma palavra e quanta oração em uma palavra. Então perceba, não precisa ficar fazendo muito trololó, muito um texto muito elaborado, ok? Não precisa. Às vezes uma palavra, socorre-me, Jesus, né? Tem palavra mais potente, socorre, não há quanta urgência nessa palavra, quanta necessidade em uma palavra só. Então, você pode usar uma palavra, socorre-me, Jesus. Não estou dando conta com essa pessoa. Vem aqui, intercede por mim. Espírito Santo, me ajuda aí. Tá? Então é um caminhar. Não se preocupe. Gra, não consigo perdoar essa pessoa. Ok, comece a fazer uma oração para ela todos os dias. Por que não? E aí vem o top das galáxias. Vocês assistiram The Chosen? Como é que tá aí? Conta pra mim. A Serena assistiu comigo já todos os capítulos, né, Cê? Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Esse texto é a oração do Pai Nosso, que tem aqui, né? Tem a oração do Pai Nosso? Na Bíblia tem. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Oi, Cauã, tudo bem? Pai nosso que estais no céu. Vocês orem assim, né? Vem um textinho antes. Quando orarem, orem assim. Pai nosso que estais no céu. É legal você fazer. Às vezes a gente reza tão rápido e não presta atenção nas palavras. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Santo é o vosso nome. Venha a nós. Está lá no céu, mas está aqui também. O vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Olha que palavra interessante para você colocar aí na sua oração. Gostaria muito disso, gostaria que acontecesse isso, mas eu gostaria que, antes de tudo, seja feita a vossa vontade. Olha que frase importante para a gente acrescentar aí na nossa oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós estamos no caminho do perdão, estamos tentando perdoar, estamos caminhando na direção do perdão, né? Perceba que não é só ler, é entender, é fazer disso um movimento, ok?
E por que não com a oração do Pai Nosso? E não nos deixeis cair em tentação, né? Como é importante. Não deixa a gente fraquejar, Jesus. Deixa a gente perseverar. Ontem eu não rezei, mas me dá força para que eu faça esse momento de oração hoje, né? Semana que vem, que eu consiga novamente, que eu volte novamente, que eu retorne novamente. Semana que vem não fui na igreja, semana que passou não fui na igreja, mas semana que vem me dá força, Jesus. Né? Não deixa a gente ir. E nos livra do mal. Super importante. Oração simples, de uma maneira muito simples, está na Bíblia e você pode seguir essa oração aí para melhorar esse seu momento aí. E o último texto, ok? Prometo que não vou falar mais, já está acabando essa live. Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 8. Gra, é importante na igreja? Muito. É importante viver em comunidade? Muito. Existia um rei que queria saber a língua da nação. Qual é a língua real da nação? Então ele pegou algumas crianças e colocou em um ambiente super estruturado, com toda a estrutura para essas crianças. Porém, ele pediu para que as servas não conversassem com as crianças, porque ele queria saber qual a língua oficial. As crianças morreram. Então, quando viver só, a solidão é muito triste. A vida em comunidade nos favorece. Perceba num relacionamento, né, como é interessante, como a gente cresce num casamento. Quem pode falar para o outro, você está com mau hálito? Às vezes nem um amigo pode falar isso. Mas o marido, a esposa. Então perceba o quanto essa união, esse crescimento, essa partilha vale a pena. Então vale muito a pena você viver em comunidade. A gente cresce, a gente amadurece, a gente se fortalece, ok? Gra, mas eu prefiro ficar sozinha no meu canto, ir numa missa que não tem muita gente, visitar uma cachoeira. Pode, é maravilhoso. Né? Olhar uma copa da árvore, observar pássaros no céu. Isso também é oração. Faça tudo para que o seu momento, para que esse encontro com Jesus seja maravilhoso, ok? Quando você rezar, ou aqui fala orar, vá para o seu quarto. Feche a porta. Ai, lembrei de um filme. Se você não assistiu esse filme, assista. Chama Quarto de Guerra. Pode assistir com a família tranquilamente. Né? Você pode ir para o seu quarto de guerra orar. Olha eu dando spoiler do filme já. Quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, como é legal, né? A gente falar pai, ele se faz tão nosso, né? Tão presente. Ele vem a nós, né? Pai, posso chamar Deus de pai. Oi, bom dia, tudo bem? Por que não, né? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Olha que interessante. Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa, antes mesmo de você pedir. Já sabe de tudo, hein? Ou você acha que Jesus chegava para o cego e perguntava, e aí, o que você quer? Né? O surdo, o quê? A lepra, o quê? O que você quer? Né? Ele já sabia. Mas ele queria escutar da boca. Eu gosto de fazer essas reflexões, mas Jesus já sabia que ele era surdo. Por que ele perguntou o que você quer de mim? Mudo. Por quê? Ele já sabia. Ele sabe de tudo. Mas ele quer ter esse momento com a gente. Ele quer ter esse momento de oração, ele quer ter esse momento de intimidade. Lembre-se só que não é mágica. Lembre-se que é um caminhar
tá? Vai ter dias que você não vai querer, mas são nesses dias que você precisa mais parar e fazer o seu momento de oração. Existem livros, existem orações prontas, existem vídeos na internet, músicas, mantras, salmos. Existem muitas coisas, mas eu queria aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre alguns pontos específicos. Coisas simples, mas que podem aí ajudar você nesse tempo quaresmal aí a reforçar o seu momento de oração. Espero que tenha ajudado, espero que vocês gostem. E amanhã tem mais, hein? E se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Comenta aqui qual versículo que você gosta. Tem esse aqui também que fala de uma outra maneira de rezar. Tem tantas maneiras, né? De você orar, de rezar. Escreve aqui embaixo, depois eu vou deixar esse vídeo salvo. Escreve aqui, porque talvez a sua maneira pode ajudar uma outra pessoa. E se você não fala, você está deixando de ajudar uma pessoa. A caridade aí. Então faça o seu momento de caridade. Você não quer escrever aqui no vídeo? Não precisa. Escreva na sua página. Escreva uma oração, um versículo, né? Você pode estar fazendo essa caridade com o próximo. Não deixe de fazer, ok? Porque isso também são os frutos da sua oração. Que já está acontecendo aí. Você já está caminhando com Jesus lá para Emaús e nem percebeu. Beijos, tenham uma noite, um dia, uma semana, um final de semana abençoado. E amanhã tem mais. Beijo, obrigada a todos que ficaram. Deus abençoe.